mas o PT, o Lula tem como parceiro, como modelo de governo, como símbolo, o Chávez e o Maduro na Venezuela. Quer dizer, um é ídolo do outro. E a Venezuela é uma ditadura disfarçada. Vejam o que o Lula diz do Maduro, da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com o nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Vejam bem, a Venezuela está com um regime, uma ditadura disfarçada. Por exemplo, para votar lá, o cara tem que apresentar um tal de carnê de la pátria, que é mais ou menos o Bolsa Família aqui. E o documento, identifica esse documento quem recebe auxílio do governo. Mas eles desenvolveram um monitoramento e quem é oposicionista, eles cortam o carnê. E veja bem, por meio da Suprema Corte, o Supremo Tribunal deles, corresponde ao nosso STF, suspendeu os direitos políticos de 3 partidos de oposição, dos líderes desses partidos. E o governo, através da Suprema Corte, nomeou as lideranças desses partidos. Isso é uma ditadura. E aqui a manchete: o apoio ao golpe de Nicolás Maduro é a página mais vergonhosa da história do PT. Então, político de oposição é morto durante o comício. Faz o comício, vão lá e matam. Inclusive, estava lá, o principal político estava preso. Porque lá o Maduro controla também, além da imprensa, que passou a controlar, que o Lula quer controlar aqui, controla a Suprema Corte. E aí faz o que quer. Então, aí está o político preso, o outro político assume, a oposição é morto. Aqui o PT, PCB, assume apoio ao Nicolás Maduro. Este é o nosso caminho que o Lula quer nos botar. Só não nos botou porque tínhamos um Congresso forte. E é importante, por isso, a eleição dos deputados que preservam alguma coisa da democracia. E tem chance de combater muitas medidas ruins que querem fazer.
Mas veja bem, essa maravilha que o Lula diz que é a Venezuela, que trabalham para os pobres, é o que ele diz aqui e o que dizem lá, é a mesma coisa. Como é que está a Venezuela? Em 98, quando Hugo Chávez assumiu, pregando isso, pregando contra o governo anterior, a Venezuela que tem as maiores reservas do mundo de petróleo, era para ser uma maravilha, era para ser como Dubai. E eles não, como não investiram na agricultura, e a agricultura não salva eles, como salva o Brasil. Se o Brasil não tivesse agricultura, seria igual à Venezuela. Basta ver os números que eu coloquei aqui e basta ver o que o Lula diz. Veja bem, o PIB da Venezuela em dólares, em 98 era 91,8 bilhões. Hoje está em 44, diminuído pela metade. O petróleo que eles têm de reservas à vontade, eles produziam 3 milhões e 100 mil barris por dia. Estão produzindo só 500 pela incompetência, pela corrupção, por tudo que ocorre. A inflação, que era 35,8%, passou a 2.700%. O desemprego, que era 11%, está em 58%. O salário mínimo praticamente não existe. Eram 337 dólares. É até maior que o nosso aqui hoje. Em dólares, que multiplica por 5, dá mais do que o nosso. Hoje é 2,5 dólares o salário mínimo da Venezuela. 94,5% estão abaixo da linha de pobreza. Veja bem, 94,5%. É o país que tem a maior pobreza do mundo. Depois, são países da África, como Madagascar, Sudão 59, o Congo 58, Burundi 52, Guiné-Bissau 51. Tá? Então veja bem. E o Lula diz que essas são as medidas corretas que ele tomou lá. E fala a mesma coisa em tomar aqui. E a Venezuela aumentou 150% dos impostos. E o PT fala em aumentar aqui, vocês vão ver daqui a pouco. Veja aqui o seguinte, aqui é nas ruas de Porto Alegre. É dizendo que tem família, não tem onde residir e quer emprego. Ele até nem está pedindo esmola, está pedindo emprego, esse venezuelano aqui. Assim está no Brasil inteiro. Porque lá não tem nem para quem pedir esmola. Quer dizer, um vai pedir esmola para o outro que está pedindo, né, se o outro ganhar, porque é gerar a pobreza. Eu acompanho de perto um caso, por exemplo, a PDVSA, que é uma empresa venezuelana, que está quebrada, uma empresa de petróleo, no país que tem a maior reserva do mundo, está quebrada. É só um governo esquerdista que o Lula apoia, quer copiar. Aqui é em Assunção, no Paraguai. Eu tenho um sócio lá, uma pequena embarcação que nós temos aí, não somos aí armadores, tem coisa, mas por acaso eu tenho um negócio e que eu nem tenho condições, porque é tão pequena a nossa empresa, de operar. Então, opera em parceria. Aqui ela estava no porto, tá, no estaleiro da PDVSA. Os dias anteriores que nós tínhamos amizade, assumiu outros. E esse porto aqui, a última vez que estive lá, que minha embarcação estava lá, tem um sócio lá que cuida, está parado em função de uma crise que agora vai começar a funcionar. Mas aqui a Fluvialba é controlada pela PDVSA, essa empresa de navegação aqui. Tinha 25 funcionários nesse estaleiro. Eu estive lá outro dia, tinha 2. O guarda, que disse que está de guarda, o porteiro, porque a filha dele sustenta ele. E o outro porque o meu sócio lá dá alimentação para ele, e ajudar a cuidar a nossa embarcação, porque estão sendo destruídas, as outras aqui foram canibalizadas, os funcionários pegam parte dela para vender, para ter o que comer. Essa é empresa venezuelana, administrada pelos companheiros do Maduro, né, com os mesmos critérios e formas que o PT faz aqui. O que vocês viram estava quebrando o Brasil, agora querem voltar, quem sabe, para quebrar de vez. Mas a Venezuela aqui,
quarto país mais rico do mundo à ruína. E qual é a receita para a ruína da Venezuela? Aqui o pessoal saindo da Venezuela com uma ponte aqui, indo para a Colômbia. Veja o que é. Qual é a receita? Eleição de líder populista em resposta à crise. O Lula é um líder populista. Está aí, candidato. Controle da imprensa. O Lula já disse que quer controlar a imprensa. Controle da Suprema Corte. O nosso Supremo, às vezes, tem algumas decisões aí que, né, não parecem as mais corretas. São corretas porque o Supremo está decidido e temos que executar. Mas o Lula teve, aparentemente, uma influência aí, porque foi condenado em todos os graus, unanimidade por todos, e conseguiu, uma questão processual, primeiro lugar contra a prisão em segundo grau, que liberou Lula, e depois deixando ele impune, porque as provas foram construídas em Curitiba e devia ser em Brasília. Ele não foi inocentado, ele está impune pelo que ele fez. Aqui o Lula fala em implantar o socialismo brasileiro, vocês vão ver daqui a pouco. Eles lá implantaram o socialismo bolivariano, mas eles têm também o exército que garantiu as decisões do Supremo. Aqui o exército constitucionalista. Mas se o Supremo não tiver mais alguns, e for uma maioria completa para o Lula aí, que ele vai se assumir a presidência, e fizer como lá, como vai se comportar o exército? Constitucionalmente, cumprindo? É uma questão, uma dúvida. Se comportar como o da Venezuela, temos exatamente igual. Eles lá, a diferença é que não tinha alternativa econômica da agricultura e nós temos. Eles têm uma dependência de importações que nós, por causa do agronegócio, que o Lula chama de fascismo, não temos. Eles têm aumento de impostos que o PT quer fazer. Olha aqui, ó. Na Venezuela se vive uma liberdade genuína. Antigamente, a frase do jornal espanhol, em 1976. Havia milhares de imigrantes que vinham de regimes da África, da América, da Espanha, que buscavam a Venezuela um porto seguro. Foi por essa época que os venezuelanos eram conhecidos, os venezuelanos, como Dame Dos, em Miami, D2, porque eles tinham tanto dinheiro que a moeda deles valia mais que a americana, e numa brincadeira, eles eram tão baratos os produtos que eles iam comprar um, não, está barato, né? Dame Dos, me dê dois. E hoje é isso a Venezuela, e é o modelo, tá, que o Lula admira. Mas a Argentina em crise são as mesmas medidas que PT e Lula querem no Brasil. Desprezo ao agronegócio, imposto sobre importações agrícolas, gera crise econômica e faz todos perder renda e os trabalhadores em situação de miserabilidade. A Argentina no caminho da Venezuela. E o Brasil também. Porque lá, como aqui, os Kirchner voltaram ao poder agora. Porque na época que os Kirchner estiveram no poder, também a Argentina tem produção agrícola e o mundo comprou. E a Argentina cresceu. Mas não por causa do presidente Néstor Kirchner, que era corrupto, a esposa dele, que assumiu depois também com o presidente, com o falecimento dele, depois ela se elegeu. Então, eles também têm aquela noção, a gente, mas né, naquele tempo era melhor, porque o presidente que assumiu não conseguiu, né, diante de tão difícil situação, fazer melhorar muito, melhorou um pouco, mas achavam que a Argentina ia voltar ao que era, e virou uma pobreza geral. É só ver as notícias, é só falar com o pessoal de lá. E aqui veja o seguinte, aqui o protesto dos produtores do campo, porque eles botaram impostos no campo. Tá? Fernandes aumenta impostos sobre exportações agrícolas. Eles aumentaram os impostos, que é o que o PT quer fazer aqui. E o que aconteceu? O segundo momento, os trabalhadores, os obreiros, trabalhadores, enorme protesto, porque imposto gerou crise no campo gerou crise na cidade. E está aqui a Argentina do jeito que é hoje, no caminho da Venezuela, e o Brasil querendo seguir o mesmo, com o Lula. A Argentina deve 44 bi ao FMI
que é o país que mais deve, tem apenas 3 bilhões de reserva e uma dívida total, além do FMI, chega a 150 bilhões. Aqui, ó, eles voltaram e transformaram a Argentina nisso. A crise perpétua da Argentina, aqui Fernando eleva imposto sobre soja e reacende crise no campo. E a crise do campo, que fez a cidade, e a Argentina está se inviabilizando. E basta ver os números lá, basta ver o que está acontecendo. E nós, o Lula quer voltar e fazer a mesma coisa. E às vezes o povo, a gente não lembra, que a Argentina e o Brasil, na época, tiveram um boom econômico por causa do mundo que comprou, por causa do agronegócio, que o Lula foi muito fascista. Mesmo caso aqui, mesmo caso da Argentina. Voltou lá os Kirchner, a crise piorou mais do que nunca. O povo lá passa dificuldades. E está piorando e não tem perspectiva. E a ligação é muito grande, Venezuela com a Argentina e com o Lula. Aqui o Lula, a Kirchner, aqui no velório do Nestor Kirchner, Hugo Chávez aí. Dá para ver que não é apenas assim, uma visita protocolar de chefe de Estado, mas uma relação muito familiar, aqui o Lula com o Chávez, com o Maduro, aí, de amigos, de parceiros. E lá também teve o caso de dólares em mala. E um avião de um órgão público da Argentina foi na Venezuela, voltou e pegou o cara com 800 mil dólares para a campanha do Nestor Kirchner. Casualmente eu conheço o assunto porque eu tive um negócio uma vez com essa empresa, com a Fluviomar, que por sinal não pagou, eu sou pequeno, aluguei minha embarcação, não pagaram, fazer um acordo. E a PDVSA Argentina comprou o controle acionário por 160 milhões de dólares. Segundo o dirigente, até que eu fiz amizade com ele, por sinal um cara correto, eu fui renovar o meu crédito com eles, que não pagaram, eu não queria renovar, ele deu a palavra que me pagaria. Para ver como ele é correto, esse dirigente, que é brasileiro, que estava dirigindo a Fluvialba, que é a união da Fluviomar com a PDVSA e com o controle da PDVSA, mas ele é um cara competente, ficou contratado para diretor. Você deu minha palavra que eu te pago. Aí, quando viu que quebrou, que não ia pagar, me ligou, só deu a palavra, vou te entregar um veículo. 2 veículos meus que estavam em Curumbá, mandei buscar, um era Land Rover, aí eu precisava vender, e numa reunião, aí um amigo do pessoal do PT lá, estava numa reunião em Canoas, uma conversa de bar, disse, olha, preciso vender, eu recebi um negócio, uma Land Rover. O cara ficou bravo comigo, e o outro, não fala em Land Rover, pede nós, mano. O que é isso? Eu disse, não, está gozando com nós. Ele disse, não, nós temos trauma com Land Rover por causa do Silvinho, que era o nosso amigo do cara, e ganhou uma Land Rover num negócio de propina e deu um problema. Veja bem que o PT não dá nem para falar em negócio, que não forma que tu fala. Causa atrito, porque sempre tem uma corrupção no meio. Mas afinal, que foi muito mais do que 800 mil dólares desviado, porque dos 160 milhões de dólares que tinham que dar PDVSA para lá, entrou muito menos. Eu não vou falar aqui em questões da empresa, pela relação, informações que o diretor me deu, mas é isso. E também um ex-general diz que não foi só para o Nestor Kirchner. Ele denunciou aqui que Chávez e Maduro mandaram também dinheiro da Venezuela para a campanha do Lula. Tal denúncia foi feita aqui. Aqui, ó, Cristina Kirchner voltou e já está sendo pedido a prisão de 12 anos, porque ela voltou e, segundo o Ministério Público, voltou a roubar. E diz aqui que desde o outro governo, ela e o Nestor montaram um sistema de corrupção no governo. Qualquer semelhança com o PT aqui, será que é mera coincidência? E veja bem o que o PT fez agora. A bancada do PT apresentou o projeto para taxar as exportações de carne e grãos do Brasil. Veja que o Lula está preparando contra o agronegócio, contra os agricultores, falando mal da soja.
Porque depois, quando ele vai taxar os deputados que não são ligados ao agronegócio, o povo do Brasil que não conhece, vai concordar. E por que eles querem fazer, já anunciar agora, para se ele ganhar a eleição, depois da eleição já querem aprovar? Bom, depois da eleição eles vão ter força, vão ter o poder, vão fazer aquele toma lá da cá, diz, olha, ajuda a aprovar isso, que nós temos isso, nós temos encargo, demos emenda, não sei o quê, e querem aprovar esse ano, porque uma mudança na parte tributária, ela só vale no ano seguinte se aprovada no ano anterior. Se aprova nesse ano, ela vale, não vale para esse ano, vale para o ano que vem. Então eles querem logo depois da eleição fazer esse aumento aqui para ter mais impostos, para fazer o que já fizeram aí, gastar mal e quebrar mais o país. E aqui, ó, a moda argentina, petistas propõem imposto que pode quebrar o agro em 2 safras. Este é o Lula. Este é o PT. Uma competência labial, né, para convencer e já está preparando aqui para fazer de nós uma Argentina e depois uma Venezuela. Basta ele tomar as medidas que estão dizendo que vão fazer, mais nada.